Vamos iniciar mais um Café com Letras, o seu podcast, o podcast que conversa, que dialoga com as pessoas que orbitam as letras no nosso estado do Rio Grande do Sul. Temos passos muito importantes para dar no futuro, após completarmos o 50 programa do nosso podcast Café com Letras. E hoje estamos trazendo aqui no nosso café o professor Alberto Dalmolin Filho, conhecido como professor Dalmolin, o escritor Dalmolin, o engenheiro mecânico Dalmolin, que gosta muito do esporte, gosta muito do lazer, é uma pessoa voltada para a sociedade e tem um canal no YouTube, Dalmolin Energice, que vai falar hoje sobre tudo isso e um pouco mais. Bem-vindo, professor Dalmolin, no nosso podcast Café com Letras. Mas é uma grande satisfação estar aqui, poder participar desses momentos maravilhosos que tu estás oportunizando para tantas pessoas. Na verdade, eu faço parte dessas pessoas. E tu tens mencionado que quando chegar a 50, parece que estou no número 45, mas, na realidade, eu trago aqui muita esperança, porque como tenho um canal, e bem mencionaste, Dalmolin Energice, ele procura realmente trazer aquele sentimento, aquela emoção, aquela história que as pessoas têm na sua vida, porque são histórias maravilhosas. Eu estou emocionado a cada dia, a cada entrevista, porque eu passo a conhecer mundos diferentes, pessoas com qualidades excepcionais que eu nem sonharia. Então, se me perguntassem, Dalmolin, tu abririas novamente um canal no YouTube? Eu digo, eu deveria ter aberto há muito tempo. E talvez seguindo os passos, e por que não seguir os passos de alguém que já está trilhando esses momentos maravilhosos, Exato. Que é do meu amigo Itacir, fazer as coisas acontecerem, não esperar que aconteçam, mas ir em frente, deixar que a criatividade aconteça a cada momento, a cada passo. E bem como tu disseste, muitas coisas nos esperam no dia seguinte. O que vai ser? Bom, é o dia seguinte. Claro, Podemos pensar juntos, mas, de qualquer maneira, é uma alegria estar contigo. Eu me imaginava, porque sempre me falavam que tu tinhas um estúdio. Eu tive agora o prazer de estar aqui, de poder vivenciar, de poder sentir, como se diz, na pele, o que é apostar justamente no Café com Letras. Exato, exato. Esse é o nosso podcast, né? E é bom, eu fico feliz também de trazer a sua pessoa aqui no nosso programa, porque com certeza vai motivar outras pessoas, depois de ele ouvir, a vir e a ingressar no nosso canal aí no YouTube. Nós temos o canal no YouTube, que está muito bom. Realmente as nossas entrevistas dão uma certa bombada, né? Depois eu vou lhe deixar a par de tudo o que acontece dentro das visualizações da nossa entrevista. Você vai ver que realmente o nosso canal está subindo, tá? Na setinha aquela, né? Subindo lenta e gradualmente. Nós não temos interesse de explodir de uma hora para outra, mas se isso acontecer, estamos preparados. Mas antes vamos concluir o nosso cafezinho aqui, né? Porque senão vai gelar o nosso cafezinho. Não, essa batida eu estava esperando há muito tempo. O tintim.
faz a diferença. O café, se a gente não toma, ele esfria. E café frio não é bom. Sem dúvida, sem dúvida. E eu tenho a impressão que no toque das xícaras, né, de cafezinho, parece que algo resplandece. Exato. Porque é a energia que se coloca, a amizade que corre junto, e isso faz a diferença. Nos fale, professor Dalmolin, sobre o seu canal de YouTube. Dalmolin Energy. Por que Dalmolin Energy? Por que ele levou a colocar esse nome? Sim, em primeiro lugar, eu criei, já há alguns anos atrás, uma marca que agora está levada a ser colocada como registro do INPI. Sim. E essa marca eu precisava registrar, Itacir, porque é uma marca que eu tenho já guardado há algum tempo. É para uma empresa de publicidade, serviços e produtos, enfim. Sim. Criei uma empresa para poder utilizá-la, mas só que eu não queria fazer de uma maneira que a marca pudesse amanhã ser utilizada por outras pessoas sem nenhuma razão. Claro. Então, me aconselharam, não, a primeira coisa, Dalmolin, tu tens que registrar. E então eu entrei em contato com uma grande empresa que faz exatamente isso e comecei a fazer os passos para registro. E nos passos, Itacir, justamente eu fui chamado para que uma design me chamou no escritório. Sim. E me disse, olha, o senhor tem que nos dizer o que o senhor sente quando fala Energy-se. E eu disse, então, na palavra original, que quando eu criei, Claro, claro. é uma energia que vem de dentro, que inspira, que dá um potencial enorme de realização e que permite às pessoas irradiarem aquilo que possuem. Querem motivação, querem apresentação, enfim, é o potencial que a pessoa pode mostrar no momento que quiser. Sim. E sim. aí surgiu o logotipo, que em breve vamos ter, e tu vais ver o vídeo que foi feito, Sim. onde a design vai mostrar os detalhes da sua criação. Porque eu te digo, eu não imaginava que uma design tivesse que ouvir, tivesse que escutar bastante. Enquanto eu falava, ela escrevia e quando ela terminou de escrever, eu disse, mas tu tens os detalhes? Sim, eu tenho o que o senhor sente quando o senhor pronuncia Energy-se. E a junção, já que me perguntaste, entre Dalmolin e Energy-se, porque eu fui conhecido ao longo de todo o tempo da minha vida profissional, quer como professor da Unicinos, quer como professor da Fundação Liberato de Novo Hamburgo, e fui conhecido como professor Dalmolin. Então, não poderia deixar os meus amigos apenas com um canal de Energy-se. Eu precisava mostrar que o Dalmolin está neste canal. E Bem nada pensado. melhor do que colocar Dalmolin Energy-se. Bem pensado. E quero te dizer que, assim como o teu canal, ele está indo para toda parte, está indo para todo o Brasil, está dizendo, assistido em São Paulo. Eu estou em contato com pessoas de São Paulo para fazer entrevistas. Então, que bacana, que bom. Então, na realidade, eu sinto que quando as pessoas, e isto eu quero colocar e servir para todos os que estão nos assistindo, quando tu tens a intenção, quando tu sente que é o momento, vai em frente. Ao longo da minha vida, em todas as circunstâncias, quando eu percebi que deveria dar o passo, eu dei o passo. E eu acho que isto
eu queria colocar para ti, neste momento, e levar a todos os que estão participando, enfim, junto contigo, num canal Sim. excelente, possam também fazer isto em suas vidas. Que ótimo, que bom. Isso é motivador, né? E a gente sabe que se não der o primeiro passo, a coisa não acontece. Então, a importância do primeiro passo, de tomar a decisão e fazer. Sim, sim. O que eu sempre digo é ter a confiança em Confiança. fazer, acreditar que é possível e ter Exatamente. persistência em fazer. Porque às vezes qualquer detalhe, qualquer desafio, a pessoa fica pensando: será que eu faço? Mas será que não vai ser caro? O será e Você os vai medos tem que tirar de procrastinando, tem que fora. tirar de Tem que fora. tirar de fora. É, Tem que, aliás, um fato bem significativo, estamos aqui com o Itacir, que está quase em 50 apresentações e entrevistas. Eu, em breve, quero chegar sim, indo nas pisadas do que Itacir, bom, quero que chegar ótimo. a 50 Sim, igualmente, e eu acho que isso faz a diferença. faz. São pessoas maravilhosas que estão participando e me dão o prazer de entrevistá-las. Que bom, que bom. Me diga uma coisa, e o esporte é uma das atividades que o Dalmolin gosta também? Olha, eu comecei a fazer esporte, por incrível que pareça. Mas isso é do passado ou atualmente? Não, eu não digo, aconteceu, Itacir, na É, realidade, ah, na praia, na quando praia. eu estava na praia, nos vários anos que se passaram. Eu comecei a correr na beira da praia. E a Sim, gente caminhava, é muito lindo e tal, claro. mas aí eu passei a correr entre Xangri-Lá e Capão, ida e volta, ida e volta, e aquilo foi me abrindo a possibilidade de me inscrever na Sojipa. E, aliás, Oh, as coisas eu quero também dizer para todos, que para mim, eu espero que aconteça para todos, eu penso em alguma coisa e elas acontecem. É incrível. Eu pensava em ir para Sojipa, mas não sabia nem como chegar lá para fazer inscrição ou como fazer, como chegar num grupo de corridas. Eu estava correndo no Parcão, numa manhã de domingo, e passou por mim um grupo de rapazes correndo. sim. Como eu estava correndo, eu fui junto com eles. E aí começou uma conversa entre nós. E eles disseram: não, mas por que tu não corre junto conosco? Vocês correm por lá? Não, nós corremos na Sojipa. Corre na Sojipa. E quem é a responsável? Não, a responsável está ali no carro, é aquela ali, é a Lu, Olha a só. professora Lu, é a Luciane. Então, eu logo fui conversar com ela. E ao conversar com ela, ela disse: olha, por que o senhor não vai se inscrever na Sojipa? Nós temos um grupo chamado Percorrer, e aí nós vamos dar todas as orientações que Claro. alguém precisa. No, no dia seguinte, que era segunda, eu estava lá e falei com ela. Até hoje, nas entrevistas que eu fiz com ela, aparece ela dizendo que não esperava que alguém que tivesse corrido na tarde Sim. anterior, na manhã anterior, no dia seguinte pudesse estar lá. Porque as pessoas dizem: eu vou, mas eu Fica para vou. segunda que vem, E segunda que aí, vem. eu estava lá e já comecei, já me inscrevi no grupo de Percorrer, já me inscrevi na academia, me inscrevi nas ginásticas, enfim, e terminei fazendo vários esportes dentro da Sojipa, que Olha é só. uma organização maravilhosa. Sim, Eu entrevistei praticamente todos com os quais eu convivi, desde a ginástica olímpica, desde as professoras do Percorrer, como as professoras do Athletic Training, que é um sim. outro grupo que tem lá.
Então, essa abertura houve lá. E, a partir daí, todos os alunos do Percorrer se inscrevem nas maratonas. Sim. Eu não tinha participado ainda da maratona, ponham lá 10 anos atrás. E aí digo, não, eu também que escrevo. Claro, pô, por que não, né? Por que não? E aí me inscrevi na maratona. Ah, o senhor já vai se inscrever? Sim, quero participar. Aí tem todo um treino para maratona. Sim, O cara não faz tem maratona. um ritual ali. Não diz assim, eu vou fazer maratona. Não, tem treinos, tem arranque rápido, tem sequência, tem longão, tem a sequência de 10 quilômetros, de mais quilômetros. E assim tu vais prosseguindo e fazer tantos quantos tu queiras. Eu comecei fazendo, claro, a primeira vez, me disseram, não, faz 10 quilômetros. E eu fiz 10 quilômetros, e do meu lado tinha uma jovem, que era também de lá, disse, não, vamos correr juntos. E quando eu estava correndo junto, até hoje me lembro, uma japonesinha maravilhosa, a Eiko, e ela disse para mim, mas Dalmolin, agora nós já estamos chegando, ali é a chegada. E, sim, mas e daí? Não, agora o senhor tem que dar um pique. Ah, o piquezinho para ganhar ou para sair na frente? E dar um pique. O senhor se garante? Sim. Eu digo, não sei se eu vou ter todo o pique. Mas aí dei pique, cheguei, passei e fui um dos bem classificados para a idade. Para a idade, claro, né? claro. Foi uma coisa maravilhosa. Então, me parece que que participar de exercícios, de esportes, ele tem várias vantagens. Uma é o congraçamento. Tu passas a ter amigos em toda parte. Onde tu vais, as reuniões, quer sociais, quer de corridas, é um outro mundo. E, além disso, tu passa a ter uma saúde mais adequada. Então, eu passei a fazer tudo o que eu já fazia, escrever meus livros, que na época eu estava escrevendo vários, e continuar fazendo as minhas corridas e mantendo esses amigos maravilhosos que eu mantive e tenho até hoje. É isso aí, pô. E o escritor? O escritor, me parece, pelo que eu tenho conhecimento da sua pessoa, já escreveu vários livros. O que nos conta disso? Porque não, olha, ser escritor hoje não é fácil. Ainda mais independente, né? Sem ter um patrocinador. Sim, claro. Mas a escrita, eu quero dizer para todos os que estão nos seguindo e seguem esse canal maravilhoso do Itacir, é que eu nunca pensei em ser um escritor. E nunca imaginei que ia ter livros da Amazon. Nunca imaginei. Mas eu queria agradecer a minha mãe. E aconteceu a febre, e especialmente o Covid, que praticamente deixou pessoas durante muito tempo, quer em casa, quer nos condomínios, foi um afastamento completo das atividades. Correto. Então, nós tivemos que ficar fora da atividade, do convívio, e, consequentemente, eu comecei a pensar em escrever. E escrever para agradecer as coisas que a minha mãe tinha feito. E aí, me lembrando das coisas que ela realizava, passei a escrever o primeiro do meu livro, As Faces da Gratidão. E nesse livro eu coloco toda a dificuldade que ela teve desde o princípio. Eu mostro os problemas, porque, como é um livro que vem de 1918, eu passo pela Revolução, eu passo justamente pela Revolução que deu em 23, 24, eu passo pelos momentos difíceis que ela quis contribuir com a família e trabalhar, mas ela foi nomeada como professora para
Minas do Butiá. E ao ser nomeada professora para lá, ela tinha uma menina aqui, a minha irmã, Sim. está aí, né? A Estefânia. E ela tinha que levar junto para o colégio. Sim. Mas para ir até lá, só mesmo utilizando o barco. Nós não tínhamos pontes. Nenhuma das Outra pontes. realidade, né? Era uma outra realidade. Então, ela vinha até um ponto que é ali próximo de Ipanema, por ali, que tem o porto, que os barcos paravam. Sim. E aí, quando ele chegava, entravam os carros, para quem nem sonha com isso, entravam as pessoas para o enorme barco, e a partir daí... Uma balsa, né? É Tinha conhecido uma balsa, como... era uma tipo balsa. uma balsa. Uma balsa. E aí atravessava o Guaíba e, a partir daí, continuava com um ônibus até chegar lá. E quando chegava lá, mais tarde eu fui visitar a escola, era um barracão, onde tinham todas as séries, as 5 séries, na mesma sala. Cada fila era um adiantamento. E ela, durante a semana, dormia ali. Tinha alguma coisa que separava. De manhã, retirava, provavelmente, colchões, lençóis, Sim, porque sim, ela sim. e a minha irmã pequenininha, e a aula começava às 8 horas. Que loucura, hein? Oh. A 5ª série, a 4ª, a 3ª, a 2ª e a 1ª, cada uma tinha uma fila. E assim ela iniciou a atividade como professora, querendo nos ajudar, querendo trazer recursos para a família. Sim. Isso se prolongou, ela foi transferida para outros lugares, mas sempre mantendo uma dificuldade enorme em relação à época. Claro. Então, esses momentos, assim, esse agradecimento é justamente porque alguém fazendo as coisas além das suas forças conseguiu estruturar uma família. Então, este livro é emocionante porque é real em todas as suas passagens. Eu acompanho no livro os 5 órfãos, um deles era minha mãe, então eu acompanho os irmãos da minha mãe em suas vidas neste livro e desenvolvo tudo o que aconteceu com a Amália, que era a minha mãe, Sim. na parte principal do livro. Então foi um envolvimento. Eu tenho hoje o prazer de ler novamente aquilo que eu escrevi. Sim. E me emocionar em cada página. Imagino. Porque ele tem ali histórias reais de sacrifício e dedicação de uma mãe. Interessante história, né? Sim. Muito interessante. Sim, sim. É bom a gente saber isso, né? Sim. Coisas que hoje não se imagina que possa ter acontecido, né? Sim, sim. Naquela época longínqua, né? Sim, sim, sim. Eu, quando ouço falar nas coisas tecnológicas, que eu sou vidrado pelos novos conhecimentos, Claro, que é a claro. minha formação, eu lembro que o meu pai entrou como telegrafista da aviação férrea do Rio Grande do Sul. Imagino. E eu, então, motivado por isso, aprendi o código Morse. Código Morse. E o código Morse era tudo com pontos e barras. E o telegrafista sentava-se, ouvia o telégrafo tocar. Eu acabei de transmitir o meu nome, Alberto. Viu?
porque é feito tudo com pontos e barras. claro. E aí meu pai começou telegrafista, depois, como era muito dedicado, passou a agente de estação, depois passou a inspetor de aviação férrea e terminou a carreira como um dos inspetores do tráfico em Porto Alegre, comandando praticamente toda uma sistema parte do- da aviação férrea. Que E ele interessante. começou como telegrafista. Então, são passagens que eu acho importante e hoje é significativo que as pessoas da família saibam as origens, como foi feito, Claro. como se conseguiu, o que se conseguiu. É. Mas este é apenas um dos livros. Pois é, eu estou vendo. São vários livros, né? São vários livros. Mas o detalhe interessante é que na sequência são muitos, né? Talvez Sim. não seja possível a gente mencionar alguns Não, mas ao deles menos aqui. nominá-los aí, se for o caso. Sim, mas Porque eu achei um título interessante aqui, ó. Nani, a ciência do amanhã. Nani. Money, a ciência da manhã. Money. A ciência da manhã. Tem tantos, mas o que eu quero te dizer, e aliás dizer para todos, é que quando a gente dá o primeiro passo, quando a gente acredita e vai em frente, parece que o universo ajuda. Parece que uma força estranha toma conta da gente e a gente faz coisas que não imagina que pudesse fazer. É verdade. Então, É incrível. Então, logo que eu terminei esse livro e fui editar o livro, Itacir e meus amigos que estão nos acompanhando, parece que abriu a minha imaginação. Vamos ver, né? Oh. Eu simplesmente passei a olhar as coisas diferente. E até quero te dizer um fato extremamente interessante. Além disso, vou falar sobre a Money, Claro. Ciência do Amanhã, mas um fato interessante que logo depois desse livro, eu estou caminhando na praia, porque praia, né, eu estava na praia. Sim. E passo por um jovem loirinho, menino, pequeno, e uma jovem loira do lado dele, sentados embaixo de um guarda-sol, me lembro até como se fosse agora, e o menino sorri para mim, a jovem igualmente, e naquele momento me surgiu um outro livro que ficou extraordinário. Aquele sorriso traduziu-se para mim. Quer ser meu pai? Aí eu estou caminhando, meio correndo na praia, e me veio todos os capítulos, até os 35º. Cheguei em casa, peguei uma folha, coloquei o primeiro, segundo, terceiro, escritos títulos, e fui desenvolver cada um daqueles, e ficou um livro assim, que entre tantos, né? Sim. Que ficou interessante, maravilhoso, e que foi agora escolhido já no ano passado entre os 6 livros para o Dia dos Pais, o mais destacado, entre os 6 livros a nível nacional. Quer ser meu pai? Pois é. Que pergunta interessante, que assunto interessante. Sim, porque ali, e a forma como ele surgiu. A forma que ele surgiu. E o interessante é que, Itacir, os meus livros, Itacir, eles surgem todos de coisas reais. Eu parto de um fato real e na minha E a imaginação... inspiração vem. E a inspiração parece que salta e enxergo todo o livro pronto, todos os detalhes do livro pronto, é só passar e anotar. Um outro que me apareceu assim, que foi também, que eu posso te colocar assim, envolvente, né? Sim. E para todos os que estão nos acompanhando,
Foi um livro, Uma Caixa de Bombons. Esse livro é impressionante, impressionante. Itacir e meus amigos. É um título curioso, É um porque eu título quando vi curioso. esse título também Sim. fiquei curioso, cara. Eu corria no parcão, Sim, normal, e caminhava com os amigos, vários amigos caminhando. E sempre eu ia em casa, que eu tenho uma casa, além do apartamento aqui, sim. e na casa tinha frutas. Jabuticaba, pitanga, lima, laranja, bergamota, butiá. E eu trazia algumas frutas e dava para os meus amigos, que Sim, caminhavam comigo de manhã. claro. Um deles, um grande amigo, o Loureiro, que talvez vá assistir e vá gostar eu falar o nome dele. Então, dava para ele e ele, em retribuição, porque era uma pessoa maravilhosa, um médico, um cirurgião espetacular, e ele dá um molinho, eu trouxe para ti uma caixa de bombons, Oh, porque tu me deste essas frutas e a gente gosta tanto lá em casa. Só que eu era atleta, e claro. não comia os bombons. E a caixa de bombons ficou inteirinha e ficou ali. E um dia eu desci, eu acho que um domingo de manhã, saí de carro para ir para casa para pegar mais frutas. E Sim, passei numa esquina, bem na frente dos árvores, é fato real, claro. e encontrei um jovem mendigo, loiro, alto, magro, de cabelo meio loiro, meio desfigurado. Eu olhei para ele, pensei na minha caixa de bombons, parei o carro, meio atravessado na esquina, e entreguei a caixa de bombons para ele. No momento que eu entrego a caixa de bombons, eu parto, ele se inclina para mim e agradece, agradece. E quando eu parto daquele momento ali e olho pelo retrovisor, ele está com a caixa de bombons intacta, sem abrir. Naquele momento me surgiu todo o livro que eu iria escrever. Ele iria pegar a caixa de bombons, iria levar para sua É, namoradinha do tempo que ele era jovem, que não tinha entrado naquela vida que ele estava ali. E ele tem uma dificuldade incrível para chegar até lá. Chega até lá, no interior, até eu coloco o nome da cidade, sim, ficou sim, muito bacana. sim. E lá ele vai entregar a caixa de bombons para a menina, que como eles eram jovens e se prometeram, ela estava esperando. Ela entrega, só que o estado em que ele estava, a mãe dela a chamou e disse: minha filha, olha o jovem, como ele está. A menina chora, desesperada, Sim, e quer mandar embora, mas o coração é mais forte. E ele então, é praticamente levado para fora da casa, e ele não aceita e fica batendo na porta. E as lágrimas dele e dela lavaram a alma dele. E ele então promete mudar a sua vida. E muda. E aí vem toda a a história. história do livro, que é maravilhosa. Muito bom, muito bom. Parei aqui e viajei junto para entender a história, muito interessante. Que bacana, Ah, que bacana. mas a gente, Que Tarsila, eu acho que, muito bom. mas a gente, eu me emociono novamente com as coisas que eu escrevi. E passo para todos os que nos seguem
que é envolvente até a gente ler o que escreveu há 2, 3 anos atrás, porque era exatamente aquilo que a gente queria escrever, pois que os meus livros são todos de superação. Sim. Eu já tenho uma visão de superação. E quero te passar, né, e até te convidar, eu vou ter um lançamento na Feira do Livro, e um dos livros vai ser traduzido para o inglês, que é Desenvolvimento Harmônico e Inovação, e já mais tecnológico, maravilhoso Claro. também. E tem um outro livro que é feito por um crítico literário. E esse novo livro, feito por um crítico literário, analisa todos os meus livros. E eu, então, naturalmente, quero convidar a todos os que estão me assistindo a estarem presentes e poderem adquirir este livro que fala sobre todos os meus livros. Esse é o livro que vai ser lançado na Feira do Livro. Também. Também. Também, porque este reflete a visão do crítico literário para toda a minha obra. Sim, entendi. Que bom. Então é uma coisa... Então assim, teremos lançamento na Feira do Livro. Sim, sem Dalmolin Filho. Oh, que bacana. Muito interessante. Muito interessante. Mas vamos... Eu sei que tem outros títulos aqui, né? tu Um me Voo pedisse- para Amar, tu- a Mani, Ciência do Amanhã. Você Como tem- me senti quando você partiu. É específico para alguém? É específico para alguém. Tu me perguntasse do Mani, a ciência É, do amanhã, do também Mani. é muito maravilhoso. Não, agora eu consegui entender a sua forma de dar andamento. Pelo título dá para sentir o que... Todos eles trazem uma mensagem maravilhosa. Um que envolve os corações, as emoções de todos, dos que estão participando, enfim, é Um Voo para Amar. Este é um amor que realmente existiu e ele começa num voo, Claro, justamente claro, entre um jovem italiano e uma jovem francesa, que viajam no mesmo avião. Deu o acaso, tudo começa eu estando presente. É o toque inicial, é a centelha que faz a bola picar. Sim. Eu vi aqueles dois jovens conversando. Eu vi a emoção que eles tinham. Eu conversei com eles e senti que aquilo ali era uma coisa que ia transcender. Só que o rapaz, perde o número do telefone dela e era só isso que ele tinha. E ela tinha certeza que ele ia telefonar para ela. Só que passam um ano, eles fazendo de tudo, indo em redes sociais, fazendo o impossível para se encontrarem, e não teve maneira, a não ser num toque de magia que ela descobriu e fez com que ele, sem saber, estivesse na sua presença. Só que eu não vou contar, senão... Tá certo. Um Voo para Amar, Que bacana. que está na Livraria Paisagem, está na Amazon. Todos os livros, aliás, não estão na Amazon. Mas é envolvente e emocionante. E o Dalmolin, engenheiro mecânico. Como é que te levou lá um filho de um telegrafista da aviação férrea da época, que teve sucesso, porque chegou até a direção, né? Geral da aviação férrea, quer dizer, uma pessoa com sucesso. Como é que o filho daquele telegrafista foi em direção à engenharia mecânica? Eu gostava demais da natureza. Então, o meu primeiro curso foi voltado a conhecer plantas, a conhecer animais, a conhecer pedras. Então, eu fiz justamente a História Natural, curso
tão O grande. primeiro curso superior foi História. O primeiro curso, História Natural. Que eu sei, fez Sim. Direito, fez Sim. Engenheiro, quer Tá, dizer. Então, o primeiro foi História. História Natural. História Natural, não sim. tem nada de história, é pura biologia, zoologia, botânica e geologia. Ah, É entendi. pura biologia, zoologia, botânica, aliás. Mas a concepção da época não é a mesma história de hoje, né? Não, mas hoje não tem esse curso porque ele entendi. é muito longo. Hoje ficou só curso de biologia. Foi separado. Separaram porque ele era muito longo. Na época Mas era um curso só, é? um curso só. Não Então tu sabia. estudava petrologia, tu estudava tudo a respeito de rochas, enfim, tudo. Sim. Bom, aquilo foi a parte inicial, mas eu senti que não podia ficar naquilo ali. Claro. E aí comecei a ter novas ideias e comecei a dizer, não, eu quero fazer alguma coisa voltado para engenharias. Então eu passei a pensar de, não, eu quero fazer uma engenharia voltada para a qualidade. Naquele momento eu entrei no PGQP, que aliás eu tenho um livro que vai ser publicado muito bom este ano, vai ser publicado um livro, né, pela editora Alcance, que é Qualidade na Prática. Eu trago todos os grandes autores da qualidade, Deming, Crosby, enfim, todos os autores, e vou publicar. Então, eu me dediquei a essa área. Isso na Universidade de Santa Maria. Sim. E aí eu digo, não, eu não posso ficar aí. Então, eu queria conhecer muito Itacir. Eu queria conhecer as energias, eu queria conhecer a energia das marés, eu queria conhecer coisas além da energia solar, a energia eólica. Então, para isso, eu tive que fazer um curso de especialização em engenharia na URGS. E fiz esse curso maravilhoso, não sei se existe ainda. Então, eu estudei todas as formas de energia, justamente aí. Mas eu achava que não, eu não posso parar aí. E aí fiz um curso fora do país, já na área de educação, que aparece também aí na Universidade de Burgos. Tive todo um trabalho e depois fiz toda a dissertação de mestrado e depois de doutorado na Universidade de Burgos. Mas na hora de fazer a defesa da tese de doutorado, não pude ir por alguns fatores, então eu fiquei com o título de mestre. Também na área de educação. Então, além dessas partes, a minha formação me dava muito, quando eu era professor da Unicinos, me dava muito com o reitor. Sim. E o reitor disse, não, por que, Dalmolin, tu não cursa Direito? Tu estás aí, tu gosta de conversar, gosta de falar com a gente, tem habilidade de comunicação. E aí eu fiz Direito na Unicinos. O mais interessante, eu quero passar para todos que nos acompanham, é que no dia da formatura, os meus colegas estavam lá, da formatura em Direito. Mas eu era, ao mesmo tempo, professor na engenharia. E eles não sabiam que eu era professor na engenharia e era colega deles, porque a universidade é muito grande. Sim. E eu não quis dizer, porque eu queria manter aquela qualidade de colega. De colega, claro. Se eu vou dizer que sou professor, Quebra. E aí, então, no último dia, apareceu um professor lá, que era meu colega lá na engenharia. Ele disse, mas Dalmolin, tu estás aí te formando? Aí todos olharam, mas o senhor é professor da gente? E ele também é professor? Sim, ele é nosso colega lá. Mas Dalmolin, tu não nos contou. Não nos contou que tu era professor e é nosso colega, mas... Então eu tenho lembranças saudosas e maravilhosas daquela época. Fosse também professor da escola Liberato Salzano Vieira da Cunha de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Morou em Novo Hamburgo ou não? Não, eu morei em Esteio. Esteio. Construí uma casa e ia trabalhar lá. Ah, sim, mas tudo pertinho. A história da Liberato é uma história maravilhosa, porque eu entrei lá
ainda em 1973, não é isso? E logo que eu entrei, tive a ideia de criar uma feira de trabalhos científicos e depois criei a Mostra Tech. E a Mostra a Tech. Mostra Tech. Essa Mostra Tech, assim, ela hoje, para verem, depois de 40 anos de execução, ela hoje está na FENAC. E é um dos eventos mais importantes da cidade. Ela envolve todos os trabalhos das escolas, trabalhos das escolas menores, enfim, que estão em processo de iniciação, e trabalhos tecnológicos. Mas enquanto eu estive com o presidente, porque fiquei 35 anos na Fundação Liberato, e aí então, durante esse tempo, eu participei das feiras e eu saía, Itacir, como presidente, e tinha que recolher recursos para poder mandar os jovens nos representando para a feira na Europa, feira em qualquer país do mundo. Então, eu ia em todas as empresas, Petrobras, todas as que tu possas imaginar na época. Professor Guerreiro. Guerreiro. Aí eu chegava nas empresas e dizia, olha, nós estamos com uma mostra de tecnologia, nós queremos dar um prêmio para eles e gostaria que vocês premiassem. Por exemplo, ali na Refap, eu fiquei, como eu ia todos os anos conversar com eles, fiquei amigo de todos eles. Ia nas universidades, ficava amigo de todos os diretores e reitores. Então, eu pedia prêmios. Nas empresas, eu pedia, vocês podem dar recursos, e esses recursos nós transformamos em passagens para eles viajar. Só que o prêmio vai levar o nome da instituição que deu o prêmio. Então, aparecia Prêmio Refap de Tecnologia, Prêmio Copesul de Tecnologia. E assim, os prêmios apareciam. Então, entendi, claro, tá certo, uma troca, né? E as bolsas de estudo eu pedia nas universidades, na Unicinos. Bolsa de estudos de Unicinos e tecnologia. Na Fevale, Bolsa Fevale de Tecnologia, compreende? Então, a Fevale dava uma bolsa de estudos para o que tivesse o melhor projeto, melhor classificação dos projetos. Com isso, nós fizemos com que os jovens se interessassem, as empresas tivessem retorno, porque a mídia falava, o Copesul deu o prêmio, enfim, várias empresas eram citadas, então aparecia naquilo ali. E com isso, um dos momentos assim maravilhosos da feira, Itacílio, que eu quero comungar com todos vocês que estão nos assistindo, foi quando eu participei numa feira nos Estados Unidos, que nós íamos juntos, os professores iam juntos. Sim, claro. E eu, então, participei numa feira nos Estados Unidos, só que eu estava apresentando um projeto. E o projeto que eu apresentei foi justamente um trabalho que eu desenvolvi nas feiras, fazendo que os jovens apresentassem os projetos. Isto é, o meu projeto, a criação da Mostra Tech. E com esta criação da Mostra Tech, eu fui distinguido lá pela cúpula da Central Principal Americana. Sim. Me deram um prêmio, além de prêmios em computadores e várias coisas, me deram um prêmio que vai perdurar enquanto eu estiver ou não aqui. O prêmio é colocar o meu nome numa estrela. E foi colocado Alberto Dalmolin. Então, isto recebia a colocação dada pelo Instituto de Massachusetts, Instituto de Alta Tecnologia. Sim. E, então, neste momento,
isto representou alguma coisa extraordinária, porque o nome da pessoa ficou vinculada a alguma coisa maior devido ao fato que eu havia criado a Mostra Tech na Fundação Liberato de Novo Hamburgo. Que coisa linda, hein? Que história bacana. Dessa aí, sem dúvida, foi uma das coisas significativas que ainda hoje eu tenho os documentos que me mostram os detalhes. E na época, eu acho que em todos os jornais me chamaram, como foi possível te colocarem o teu nome numa estrela? E eu então explicava as razões de que isso aconteceu. Sim. Novo Hamburgo, então, Novo hein? Hamburgo. Poxa, tem um amigo muito grande ali, que eu respeito muito, Novo Hamburgo, deve conhecer lá, o Paulo Roberto Copchina. Copchina, sim. Copchina, Sim, meu sim. amigo, muito longa Então, data e tal. perfeito. Então, se tu conversares com as pessoas que estão lá daquela época, ou ele vai então, lembrar, ele vai lembrar. Todos Uma hora eu vou vão perguntar para lembrar, ele. e está registrado, né? Sim, São coisas que estão aí prontas para qualquer um olhar. Que bom. Para nós, estamos chegando à conclusão do nosso podcast, né? Por incrível que pareça, o nosso assunto está fluindo muito bem, né? Mas não podemos, antes de encerrar, deixar de falar sobre as redes sociais do Dalmolin Filho, do professor Dalmolin. Sim. Canal do YouTube, Facebook, Instagram e até o X. Qual é as suas redes sociais? Olha, Como é que eu acesso às suas redes sociais? Eu, no presente momento, tenho Instagram, tenho o Facebook, mas o mais interessante é que em todas essas redes sociais que a gente participa, a gente está postando e, ao mesmo tempo, está envolvido com tudo que está acontecendo. Então, às vezes, eu até me pergunto, e ele me pergunta, mas postaste alguma coisa? Eu digo, olha, eu não postei, mas as pessoas que me seguem postaram. Claro. Então, os meus vídeos já estão praticamente em toda parte, quer no Instagram, quer no Facebook, enfim, aparece em todo lugar. E, especialmente, agora a gente percebe que, muito mais do que essas plataformas, há necessidade de estar sempre em condições de abrir caminhos. Claro. Então, eu estou abrindo caminhos nas minhas entrevistas, fazendo com que as coisas aconteçam de uma maneira simples, profunda e com grande competência. O seu site, albertodalmolin.com.br, ele está em funcionamento? Está na ativa? Sim, o site está na ativa. Então, se a pessoa quiser, ela lá, albertodalmolin.com.br, vai saber toda a sua história. Porque vai aparecer o site que eu Sim. tenho, que está com provavelmente, muitas coisas que eu mencionei aqui, elas estão lá apresentadas em fotos, em vídeos, em tudo que eu coloquei aqui está lá colocado. Que bom. Além disso, no próprio Instagram tem quantidade de eu lhe sigo ali, eu tenho conhecimento, muito bem. Então, eu acho que nós estamos fazendo de uma maneira metódica, de uma maneira constante, que as coisas aconteçam. Então, para seguir no Instagram o nosso professor Dalmolin, é só escrever Alberto Dalmolin Filho. Alberto Dalmolin Filho E entra no Instagram, está lá a sua página do Instagram. Lá no Facebook, Alberto.Dalmolin Filho. Ah, sim, exatamente, tu tens todos os... Isso, mas é bom que o pessoal saiba, né? Sim, de repente quer lhe seguir, inclusive no X, né? Sim. Dalmolin Filho. Então, tudo isso é importante, que o pessoal que nos está assistindo, que nos ouvem aqui,
pode querer entrar em contato, né, saber um pouco mais da história do nosso querido professor Dalmolin, que para nós, aqui no nosso podcast Café com Letras, foi uma satisfação recebê-lo aqui. Olha, eu lhe digo, prestei muita atenção, ouvi bastante, né? Coisas boas a gente tem que assimilar e seguir, né? Então, foi uma inspiração muito grande. E sem dúvida, eu quero agradecer a todos os que estão nos acompanhando, em especial ao Itacir, que é uma pessoa extremamente dedicada às coisas que os outros desenvolvem. Então, significa que tem um grande coração. E todas as pessoas que transcendem e que têm essa forma de olhar, elas precisam ser reconhecidas, porque nelas está, sem dúvida, a essência que o universo pode apresentar. Que bom. Muito obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui. O nosso podcast está à disposição. No futuro, no lançamento, na Feira do Livro, nós queremos fazer alguma coisa mais direto na Feira do Livro esse ano. Lá, fazer entrevistas lá, coisa parecida aí. Estamos pensando isso. E aí teremos o prazer, a satisfação de tê-lo mais uma vez no nosso podcast. Perfeito. Eu vou estar na Feira do Livro. Isso. Num momento especial, porque nós vamos estar num determinado ponto, e que vai ter uma sala grande, onde vai ser apresentado o projeto que nós estamos desenvolvendo, né? E, sem dúvida, logo depois a gente vai descer e vai participar ali dos autógrafos. Dos autógrafos. Terei a satisfação e o prazer de estar lá, pode ter certeza disso. Não, tenho certeza disso. Muito obrigado, né? Vamos apertar a mão do nosso amigo Dalmolin aqui. Satisfação Igualmente, em recebê-lo. Continua fazendo o que fazes. Que bom. A diferença que está naqueles que acreditam e fazem com os que acreditam e deixam que os outros possam fazer. Então, continua fazendo esses detalhes, trazendo as pessoas, que abram o seu coração, que mostrem o seu trabalho. Todos merecem conhecer o trabalho das pessoas. Exatamente. Estás de parabéns. Muito obrigado. E encerramos aqui, então, o nosso podcast Café com Letras, hoje, o nosso querido professor Dalmolin Filho, Alberto Dalmolin Filho. Um abraço e até o nosso próximo programa.